desde o dia 6 de maio que os juízes itinerantes iniciaram atividades para intervir de forma inicial nos 128 processos referentes ao contrabando de combustível introduzidos em juízo na província judicial do Zaire. O início da atividade dos juízes itinerantes foi anunciado pelo presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial na abertura do ano judicial como solução para dar resposta aos cerca de 2.000 processos pendentes nos tribunais da jurisdição comum em Angola. Para mais detalhes sobre este tema, está em estúdio o juiz de direito Autor Manjata, em representação do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Caro juiz, muito boa noite, bem-vindo à Hora 10 da noite. Boa noite, Sansão, boa noite aos nossos telespectadores. Aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez a TPA pela oportunidade permanente que tem concedido ao Conselho para partilhar um conjunto de políticas que têm estado a ser agizadas para melhorar os serviços de justiça. Muito bem, quem é o juiz itinerante? De forma muito sumária, o juiz itinerante é um magistrado judicial que é designado pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial para intervir a título excepcional e temporário em processos que registrem um atraso anormal ou em tribunais que registram um número excessivo de pendências. Portanto, a figura do juiz itinerante é, antes de mais e de qualquer coisa, um instrumento de gestão processual, que tem como objetivo, ou objetivos primários, garantir maior eficácia, por um lado, por outro lado, diminuir pendências dos processos que se encontram nos tribunais e garantir também que os processos sejam decididos em prazo razoável, visando precisamente satisfazer um princípio consagrado na Constituição da República, que é a tutela jurisdicional efetiva. Isto é o que o diferencia de outros juízes, não é? Esta particularidade que faz referência. O juiz itinerante é primeiro um juiz, portanto, é um magistrado judicial. E a diferença que podemos estabelecer tem a ver com a intervenção desse magistrado de modo excepcional ou temporário em determinados tipos de processo. Portanto, a distinção está aí. Difere-se de um juiz natural, embora o juiz itinerante possa exercer plena jurisdição nos processos que são afetos, mas ele deverá intervir nesses processos a título excepcional ou temporário. Quais os problemas do sistema judicial se pretende resolver com esta iniciativa? Bom, como eu disse inicialmente, ou na definição, tanto o juiz itinerante ou a figura do juiz itinerante, ela vem consagrada nos artigos 96 e seguintes da Lei 29/22 de 29 de agosto, Lei Orgânica sobre a Organização e Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum. E é um instrumento de gestão processual. Portanto, o que se pretende, de facto, salvaguardar aí, de acordo com essa solução legislativa, é sobretudo, diminuir pendências dos processos e garantir que os processos sejam decididos em prazo razoável. É que uma resolução muito mais rápida destes processos. O destaque aqui é para os processos referentes ao contrabando de combustível na província judicial do Zaire. Como é que está este processo todo? Bom, como disse na peça inicialmente, portanto, os juízes itinerantes foram designados no dia 12 de março de 2025 e iniciaram funções no dia 6 de maio. Portanto, de acordo com os dados que foram colhidos recentemente, portanto, essa intervenção dos juízes itinerantes nesses processos tem estado a correr de forma bastante regular.
A atuação dos juízes itinerantes nos processos de contrabando de combustível ou do crime de contrabando de combustível incide essencialmente sobre os incidentes incidentes que visam dar um destino a todos aqueles bens que são apreendidos no âmbito dos crimes de contrabando de combustível. Portanto, a intervenção desses juízes incidirá apenas sobre esses incidentes. E o que agora começou a ser feito é um levantamento, digamos, dos bens, desses bens que se encontram apreendidos. Portanto, foram realizadas inspeções judiciais, primeiro para identificar esses bens e depois verificar se há uma coincidência entre todos aqueles sujeitos que foram constituídos, arguídos nesses processos com proprietários, ou seja, se os arguídos são efetivamente os proprietários daqueles bens que foram apreendidos. Se a resposta for negativa, portanto, serem notificados então esses proprietários para que venham responder nos processos como declarantes e verificar, portanto, se aqueles proprietários são entes de boa ou de má fé, e aí sim se irá definir, digamos, qual destino a dar a esses bens, dependendo do conjunto de elementos de prova que forem carreados nesses processos. E aqui levanta-se uma outra questão, tendo em conta que esta problemática não se vive apenas nesta região judiciária do Zaire. Que outras regiões aqui prioritárias serão ou foram definidas como prioritárias neste segmento dos juízes itinerantes? Como disse anteriormente, portanto, a intervenção do juiz itinerante só se justifica lá onde se registrar pendência de processos ou, digamos que uma demora anormal de processos. E a província judicial de Luanda foi, digamos que, identificada como uma província que carece da intervenção desses juízes, mas não em todas as jurisdições. Portanto, identificou-se, por exemplo, a sala de família como uma sala em que registra, de facto, um excesso de dependência, e por isso mesmo foram designados cerca de 12 juízes itinerantes que deverão 12 juízes itinerantes que deverão igualmente tratar dos processos pendentes na sala de família. O Conselho antes fez um levantamento desses processos, porque a lei assim exige que seja feito. Portanto, fez esse levantamento e estão identificados os processos. Está-se agora, digamos que, portanto, praticarem os atos seguintes que visam precisamente a materialização dessa intervenção. Qual é o número de juízes para o Zaire? Uma vez que Luanda, pelo que foi identificado, são 12 no Zaire. Foram designados 6 juízes itinerantes, sendo que 2 estão destacados para o Tribunal da Comarca do Soio e 4 para o Tribunal da Comarca de Mbanza-Congo. E por que a distribuição foi feita assim? Precisamente por conta do número de processos que, portanto, estão numa e noutra comarca. A comarca do Soio foram identificados cerca de 17 processos e agora mais 5. Portanto, ontem foram distribuídos mais 5, e o Tribunal da Comarca de Mbanza-Congo cerca de 111 processos, o que justifica que tivesse um maior número de juízes itinerantes. Portanto, numa fase inicial, as províncias visadas são Luanda e Zaire. E Zaire por conta deste fenómeno do contrabando de combustível, sendo certo que os juízes vão intervir apenas nesses incidentes que visam dar um destino aos bens apreendidos, sendo certo que os processos principais estão a correr de forma normal, tanto a nível daqueles tribunais, dos tribunais de comarca. E porquê que é assim? Porquê que os juízes itinerantes deverão intervir apenas nesses incidentes? Porque, portanto, se verificou,
de acordo com uma comissão que foi criada, composta por diversos entes que intervêm no processo da administração da justiça, se identificou que havia um número considerável de bens apreendidos. Alguns deles ofereciam muitos riscos nos lugares onde estão efetivamente depositados, como combustíveis, por exemplo. E outros, portanto, são bens que começam, digamos que, a entrar, não se tem dado um aproveitamento útil aos mesmos e começam a ficar obsoletos. Daí a necessidade, então, de se dar um destino a esses bens. E a Lei 5/24, a Lei sobre o combate ao crime de contrabando de combustível, tanto prevê um incidente que visa precisamente dar um destino a esses bens. E é sobre esses incidentes que deverá incidir então a atuação dos juízes itinerantes face à necessidade e à urgência que se tem de se dar destino a esses... E já que fala em urgência, para concluirmos mesmo com a nossa entrevista, há algum tempo definido por lei para que o juiz consiga intervir num processo? A tarefa do juiz itinerante, ela cessa depois de cessarem igualmente as razões que levaram à sua designação. Sendo certo que a nossa lei estabelece um limite máximo de atuação do juiz itinerante, que é de 1 ano. Portanto, fixa um limite máximo para atuação ou intervenção nos processos que lhe são afetos, que é de 1 ano. Apesar desta particularidade, a sua relação com os restantes órgãos do sistema de justiça é normal? Não. O juiz itinerante é, sobretudo, um juiz, é um magistrado. Okay. E como deve imaginar, um magistrado atua, tem uma solenidade própria para atuar. É, acima de tudo, um árbitro, está aí para, tanto apreciar os diversos atos que são praticados pelos os sujeitos processuais e tanto apreciar de forma livre as provas que são carregadas no processo. A sua intervenção, a sua interação com os diversos entes que intervêm no processo da administração da justiça deverá se enquadrar, digamos que, naquilo que são as suas prerrogativas ou as suas atribuições. Portanto, para, no final, ele possa decidir de acordo com a sua consciência e a lei, porque é assim que determina e é assim que deve ser. Doutora Arthur, obrigado pela presença e até à próxima. Nós é que agradecemos uma vez mais e bom resto de noite. Obrigado. Obrigado. E